Bem, saiu no domingo, hoje é segunda, saiu no domingo, dia 22, hoje é 23 de maio de 2022, saiu um estudo para ser publicado no Fórum de Davos a respeito das desigualdades econômicas no mundo. E o jornal o Globo reproduziu uma parte das principais tópicas, os principais tópicos desse estudo. E eu não sei se vocês chegaram a observar, mas peguem no Globo ou na imprensa esse estudo, porque ele tem alguns dados que fazem com que a gente possa afirmar, sem ficar, sabe, com picuinha, né, ideológica, né? Quer dizer, os dados mostram que o capitalismo, ele não está funcionando. Não é essa história de, o capitalismo é ruim, mas é o melhor regime do mundo. Não, não está funcionando. Não está funcionando, gente. Esse é a questão do dado concreto. E esse estudo não é feito por ninguém de esquerda, é feito é feito exatamente pelos países que proporcionam, que são a ponta de lança do capitalismo. É o reconhecimento pelas elites intelectuais desses países que não está funcionando. Eu vou passar alguns dados para vocês aqui, alguns elementos do estudo da Oxfam. Olha só, né? São agora, recente, o pós-sindemia. E esse dado aqui é o mais impressionante, né? É o mais impressionante. Esse aqui, ó. Nos últimos 2 anos, ou seja, durante o período da sindemia, um bilionário surgiu a cada 30 horas no mundo. Quer dizer, a cada 30 horas, virou o dia, surge um milionário. E a cada 33 horas, ou seja, no mesmo período, 1 milhão de pessoas cai para a pobreza extrema. Gente, fala para mim. Não há nenhum precedente na história. Porque se você pegar o mundo antigo, o mundo medieval, ou mesmo o começo do capitalismo, você não tem o que você tem é o quê? Você tem pobres e ricos. Mas você não tem esta queda acentuada. E essa distância acentuada. Quer dizer, o problema todo é que este regime, ele funciona, entre aspas, porque ele cria 2 problemas, né? É esta distância entre o rico e o pobre que leva a um problema ético e que leva a um problema técnico. O problema ético é evidente, que é o da justiça social. E o problema técnico é que nada no mundo funciona quando você tem os humanos tão distanciados assim, em mundos tão diferentes. Não funciona. Porque você vai criando outra raça. Chega uma hora que o sujeito tem 2 olhos, uma boca e um nariz, mas não tem mais nada a ver com o outro, porque são mundos tão diferentes que eles vivem que eles não têm mais nada a trocar. E aí se instaura a violência. Agora veja, o mundo, em 2020, tem 2.668 bilionários, 573 a mais do que 2 anos antes. O Clube do Bilhão reúne uma fortuna de 12 trilhões de dólares. Ou seja, 3 trilhões a mais do que quando começou a sindemia. Os bilionários detêm o equivalente a 13
13,9%, 14% do PIB mundial. 3 vezes a fatia que detinham 2 anos antes. 40 novos bilionários surgiram no setor farmacêutico durante a sindemia. E agora o dado mais louco que eu já vi. Os 10 mais ricos têm mais riqueza do que os 40% mais pobres. Eu não sei se vocês conseguem, com esses dados, ter a dimensão, mas a dimensão é exatamente esta. A dimensão eu vou explicar para vocês. Né? É o elefante encontrando com a pulga e eles tentando trocar experiências. Quer dizer, você nunca vai ver um elefante vivendo em cima do lombo de um cachorro, mas a pulga sim. Você vai trocar qual experiência? Porque você está criando mundos onde as pessoas estão completamente distantes. Não há um terreno comum. É claro, gente, que num mundo desse tipo, a civilização não pode existir. Essa ideia de que um dia, né, nós teríamos a palavra civilização articulada a alguma coisa que não fosse a barbárie, ela se desmente. Veja só. Veja só, deixa eu contar um caso para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Se você pega a guerra da Sérvia, da Bósnia, né, e você faz uma acusação de crime de guerra àqueles que participaram, todos eles vão negar. Se você faz a mesma coisa em relação aos nazistas, todos eles vão negar que eles foram criminosos de guerra. Agora, esse menino russo que foi pego, que foi o primeiro julgamento agora de crime de guerra já contra a Ucrânia, o que ele falou? Ele não negou. Ele viu. Ele viu, ele pediu desculpas e ele disse, eu sou culpado, sem atenuante. Eu estava dentro do carro, nós roubamos o carro, eu não queria atirar, mas eu atirei. E matei um civil de 62 anos na bicicleta. A minha vida acabou, a dele também. Tá tudo acabado. Vocês perceberam que a consciência moral, né? Porque tem babaca por aí que diz que a consciência moral da humanidade não melhora. A prova que melhora é isso. Ele não está negando o crime, ele está consciente de que ele fez um crime de guerra, ou seja, o crime de guerra entrou para a legislação, é uma barbárie, ele a praticou e agora ele sabe que a praticou. Isso é completamente diferente do que nós tínhamos no passado, quando as pessoas simplesmente diziam que não existia crime de guerra e que elas eram simplesmente paus mandados. Ele disse que ele não era um pau mandado. Embora ele fosse. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós temos uma consciência de que as coisas podem ser diferentes. A nossa construção moral da civilização nos deixou este legado nesses últimos 200 anos de direitos humanos. Nós estamos sabendo o que estamos fazendo de errado. E estamos dando a mão à palmatória. Só que nós não conseguimos, com a consciência moral, mudar as distâncias sociais que fazem com que, num determinado momento, eu possa atirar no outro porque ele é tão diferente de mim que eu não reconheço nele nada de humano. Porque muita gente dizia o seguinte, que quando a consciência moral avançasse, nós iríamos mudar o capitalismo. E a consciência moral nossa avançou, a despeito dos caras que dizem que não avança. Tem aquele babaca lá, né? A Cuca Pondeca, que a humanidade nunca progride. É porque na casa dele ninguém progride, então ele acha que a humanidade nunca progride. Né? Ele deve comer no chão lá, né? Então, como ele come no chão, ele acha que todo mundo tem que comer no chão. Vai ver que é isso. Mas a humanidade progride moralmente.
tanto progride moralmente que esse fato do crime de guerra é um progresso moral. É um progresso moral de consciência, claro, porque a moral se dá na consciência. Mas o que a gente consegue fazer para que esse progresso moral, na prática, mude as coisas? Por que a gente não consegue? Por quê, gente? Porque o capitalismo não é uma decisão. Ele não é um sistema que a gente toma decisão e fala assim, agora vamos mudar, agora acabou. Ele é uma relação social na qual nós estamos enredados. E não há como nós fazermos aquilo que o Barão de Munchausen fez, que é estar andando a cavalo, de repente ele está no mar, e para sair a cavalo do mar, ele puxa pelos próprios cabelos, ele e o cavalo. Nós estamos dentro do capitalismo. Nós não temos um ponto fora do capitalismo para agarrar e sair. Então nós temos que construir a saída de dentro do próprio navio que está afundando. E esta ideia, gente, é encontrar os mecanismos pelos quais o navio está funcionando e pelos quais o navio não está funcionando. Para ver se a hora que a gente desvenda os mecanismos de funcionamento e não funcionamento do navio, apareça um insight. Apareça um insight de mostrar se pode ou não empurrar o barco para alguma ilha, para descer. No entanto, gente, o que eu escuto aqui desses políticos, e eu estou falando isso desde o primeiro dia que eu vi o Ciro começar a andar com aquele Eduardo Tonteira. Desde o primeiro dia. Vocês podem pegar os vídeos lá atrás, que quando eu vi o Ciro começar a andar com aquele Eduardo Tonteira, eu comecei a falar, xiii. E começou a piorar quando eu vi os dois inventando cursos com youtubers mirins e com aquele Gessé no meio. Por quê? Porque a perspectiva desse pessoal começou a me parecer uma perspectiva de quem acha que pode resolver as coisas através de decisões humanas, unilaterais. Do tipo assim, não queremos mais isso, vamos fazer aquilo. Não, gente. Essa é a perspectiva de um Gessé que nunca foi capaz de estudar um pouquinho só do capitalismo. Nada. Que a perspectiva de achar que a consciência moral, uma vez estabelecida, pronto. Eu tenho consciência moral e eu vou mudar o mundo. É como se esse menino que adquiriu consciência de que ele é um criminoso, agora ele pudesse sair da prisão e eliminar todos os crimes de guerra. Ele não pode. A guerra continua, os crimes vão continuar, o Putin vai continuar. A guerra começou. É a mesma coisa que o capitalismo. Você não pode pedir para o capitalista deixar de ser capitalista. Ele vai concorrer com outro capitalista. E para concorrer com outro capitalista, sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar explorar o trabalho mais do que o outro está explorando. E esta competição entre os capitalistas é que garante o funcionamento do capitalismo. Mas quem que está aí atuando? É o capitalista ou é o capital? É o capital, gente. O capital ocupou o lugar de sujeito da história. O homem que deveria ser o sujeito na proposta humanista e iluminista deixa o lugar para o capital, porque o capital toma a frente e vira sujeito no sentido de que ele faz as ações, ele pensa. E qual é o pensamento dele? O pensamento do capital não é pelo cérebro dele, é pelo estômago. O capital, ele quer crescer. Ele não tem outra função. Tem gente que pensa que o capital tem outra função. Que o capital aparece para organizar o trabalho e produzir coisas para a gente comer. Não. O capital organiza o trabalho
para produzir qualquer coisa que leve a produzir mais capital. Ou seja, a função do capital é produzir o mais valor e não o valor. Ele não quer produzir aquilo que repõe a nossa força de trabalho. Ele quer produzir algo a mais pelo qual ele não paga. E esse mais algo a mais é a mais-valia. Antes, isso era tirado na fábrica, através da ampliação da jornada de trabalho. Depois, através da mecanização. Agora não mais, gente. E é isto que eu tô me batendo, tô gritando, tô esperneando. Eu bato o saco no chão até ele ficar roxo. Ai, delícia. É delícia, né, Mariana? Mariana falou que meu saco tá uma delícia roxo. O problema... Não, ele tá gostosinho sem tá roxo. Ah, delícia, tá gostosinho sem tá roxo. Eu tô esgoelando porque eu não consigo explicar uma coisa que tá acontecendo para todo mundo. Tá todo mundo passando por isso. E as pessoas, quando imaginam o trabalho, elas imaginam o trabalho de 40 anos atrás, aqueles que elas não fizeram. O sujeito acha que ele está trabalhando igual ao pai dele. Ele não está, nem nenhum de nós estamos. Veja. Jesus, dá uma luz aqui para ver se eu consigo explicar isso. Olha só. Nossos pais, os nossos avós, trabalharam nas fábricas. Trabalharam em empresas que eram semifábricas. Trabalharam em instituições públicas. O que eles faziam? Eles levantavam, tomavam café e iam para o serviço. Aí eles voltavam à noite. Esse período era chamada jornada de trabalho. E eles eram pagos por isso. A mais-valia era expropriada como? Ou pela ampliação dessa jornada de trabalho, ou pela maquinização, que faz a produção aumentar. Ninguém mais faz isso, gente. Não é, mesmo que as pessoas continuem formalmente fazendo isso, não é isso que produz a mais-valia social que vai para o capital, para engordar o capital. Sabe o que é? É o cotidiano, é o minuto que você respira. Por quê? Porque o minuto que você está respirando é o minuto que você obrigatoriamente está na internet. Ou jogando, ou chamando alguém, ou fazendo uma aplicação, ou simplesmente procurando emprego, ou atendendo um serviço. Ou simplesmente não fazendo nada, apenas com o celular no bolso e ele captando as suas mensagens. E nesse exato momento, existe dentro deste aparato virtual uma inteligência artificial que vai melhorando a sua capacidade de interação com você, com ela mesma, produzindo saberes que não ficam com você, que vão ser apropriados pelo capital enquanto proprietário anônimo dessas empresas que forneceram o link para você. E este saber, na hora que é preciso, algumas companhias aproveitam esse saber para transformá-lo mais rapidamente em produtos imateriais vendáveis. E você que o produziu vai usufruir dele emprestado, arrendado, alugado. E desta vez, portanto, não é mais valia do trabalho não pago, é todo o seu trabalho não pago. Você trabalhou o dia todo para eles. E eles não precisaram prender você numa fábrica para isso. Bastou eles darem um celular na sua mão que você está louco para comprar outro melhor. Você se sente mais livre sendo explorado. E a mais-valia vai inchando. Quer um exemplo? Eu vou dar esse exemplo que eu já dei milhares de vezes. Quando saiu a sindemia, quando começou a sindemia, quantos anos todo mundo dizia que nós teríamos vacina? Os mais otimistas diziam o quê? 5 anos. 6. Os chamados realistas diziam de 10 a 20. Quanto tempo demorou para fazer a vacina?
Um ano. Por quê? Porque este saber difuso da NET foi sendo trocado. Primeiro, porque ele já estava preparado. Segundo, porque ele foi sendo trocado rapidamente. E terceiro, porque nós pagamos impostos e o Estado subvencionou as companhias particulares para pegar esse saber, trazer para o laboratório e recompor esse saber em termos de saber técnico para a vacina. O resultado é que aquilo que a gente esperava em 10, em um ano estava pronto. É o general intelecto, é o saber difuso que já estava na rede. Por conta da produção escolar, da produção acadêmica de livros e por conta da facilidade da internet. Resultado: nós todos tomamos a vacina, nós todos pagamos por aquilo que nós mesmos produzimos gratuitamente. Os laboratórios não fizeram nada, a não ser recompilar esse saber através de meia dúzia de cientistas em lugares que no passado demoraria anos para eles chegarem às conclusões. E aí, meu amigo, você tem aí, ó, em 2 anos, 40 novos bilionários no âmbito da indústria farmacêutica que se associam rapidamente à indústria da internet. Os 4 grandes: Google, Facebook, Microsoft e Amazon. Então não importa que você levante de manhã e vai trabalhar na companhia X. Não é para esta companhia que você está rendendo. É para outra grande companhia chamada internet, chamada rede, que você está produzindo para ela. E alguém vai cercar esse saber e devolver para você em termos de saber imaterial, produto imaterial, que pode ser uma fórmula, que pode ser uma equação, que pode ser um método de interpretação, que pode ser uma vacina, que pode ser um papel de ações. Mas, enfim, não é mais o sapato, não é mais a laranja, não é mais o arroz. É um mercado imaterial e que não é vendido para você, ele é emprestado, ninguém te vende a vacina. Usa-se a fórmula para aplicar a vacina, mas ninguém te dá a fórmula. A fórmula nunca mais volta a ser pública, embora tenha sido você que a criou, nós que a criamos conjuntamente. O que faz com que a gente, todos nós, tenhamos um negócio chamado biopolítica, ou seja, não tem mais jornada de trabalho, toda a nossa vida é o trabalho, mesmo quando a gente não quer. Que é exatamente o que está acontecendo aqui agora entre nós, usando a rede. Então a mais-valia, ela é expropriada agora e, ao mesmo tempo, burguesia e proletariado desapareceram como classes. Por quê? Porque dado que a mais-valia é retirada deste modo livre, sem qualquer coação, as próprias classes sociais não se situam mais. Os burgueses venderam as suas fábricas e se tornaram acionistas. E nós não vendemos mais a nossa força de trabalho, porque nós vendemos a força de trabalho para um, mas trabalhamos para outro. Perdemos, portanto, a condição de classe operária organizada. Isso mudou a face do capitalismo. E é isso que faz com que o volume da mais-valia tenha aumentado assustadoramente e sendo expropriado assustadoramente, de modo que aquele processo de acumulação do capital, que permitia aparecer milionários, triplicou. Mas ao mesmo tempo que ele triplica, o saber é expropriado também de maneira violenta, de maneira mais acentuada. Daí a razão de a cada 33 horas aparece um milionário e aparece 2 milhões de pobres do outro lado. De gente como nós, que passou o dia inteiro trabalhando e depois tem que pagar pela vacina que nós mesmos produzimos. Você não consegue perceber isso porque aquilo que você contribui com o seu saber na net é um pedaço. Do mesmo jeito que era um pedaço quando você estava na fábrica e fazia um parafuso só, ou lustrava só um parafuso.
Só que naquela época te punham na fábrica para você lustrar só um parafuso. Agora não precisa mais. Agora você lustra esse parafuso toda hora que você entra na net e você contribui com um pedaço. O próprio algoritmo, ele vai melhorando na interação que ele tem com você. Este é o segredo da inteligência artificial. Esse é o segredo do capitalismo. Isso é o que faz com que nós tenhamos saído do mundo fordista para o pós-fordista. Isso mudou a estrutura do que nós chamamos de trabalho. Mas quando a gente vai relatar o que a gente faz como trabalho, a gente relata dos nossos pais, dos nossos avós. Mas nós não estamos mais produzindo mais-valia naquele regime. Nós estamos produzindo neste. E este aumenta o gap social. A cada 33 horas nasce um milionário e 2 milhões de pessoas vão para a pobreza. A extração de mais-valia é muito maior do que foi em todo o período do capitalismo. Esse regime não funciona. Como saímos dele? Nós temos que nos articular em política na democracia participativa. O que significa isso? É cada vez mais a gente entender o que esses algoritmos estão fazendo conosco e como é que o mundo do capital privado se apropria desse saber. E ver em que medida a gente pode abrir os algoritmos e barrar o capital. Eu estou falando coisas genéricas? Estou. Eu tenho coisas menos genéricas para falar para vocês? Não. Porque o nível do meu saber está nesse nível genérico. Mas coletivamente, se a gente começar a participar coletivamente de todos os momentos que nós estamos vivendo, nós vamos encontrar saída. Daí a democracia tem que ser participativa. Nós temos que ver o que está sendo proposto para a gente entender a legislação, o que está mudando, o que pega. Então, não é pela maldade ou bondade dos ricos. A gente pode tirar sarro nos ricos, mostrar que eles são perversos, que o Elon Musk é uma besta, um coitado, né? Tão coitado quanto, né? A gente pode fazer isso. Mas não é por aí que a gente vai entender. Não é pela consciência moral ou imoral ou amoral de cada um de nós que a gente vai entender por que chegamos nessa situação e como saímos. Você conversa para quem nunca leu nem um pingo do Marx. É conversa para Pondeca, para Gessé, para Ciro Gomes e até para petista. Porque o petismo, né, só é inteligente quando está ganhando. Quando está perdendo, vira Ciro Gomes também. Todo mundo sabe disso. Olha, eu não sei mais o que fazer para explicar. Eu acho que eu cheguei num nível didático que eu não sei mais o que fazer. Se agora eu não entender, eu vou ter que fazer uma, não sei, talvez uma operação anal para ver se... Daqui a pouco a gente volta.